Fala aí, meu povo. Bom diazinho pra vocês, hein? Sem mais delongas, prévia de Arsenal e Real Madrid, Real Madrid e Arsenal, de Inter de Milão e Bayern de Munique pra vocês. Prometi que ia fazer. Tá tudo anotadinho aqui. Eu vou trazer informações sobre essas duas partidas, um pouco de análise também de como que eu acho que esses jogos podem rolar e depois palpites pra vocês desta quarta-feira. Passando um pouquinho a limpo, ontem os dois palpites do jogo do Barcelona foram bem, duas odds altas, né, que eu recomendei para vocês lá na KTO. Gol do Guirassy com mais de 2,5 de valor e o Dortmund vencendo e o Barcelona marcando. Ambos marcam, mas o Dortmund vence a mais de 5,5. Essas duas dicas basicamente compensam todo o naufrágio que tem sido as outras. E eu errei em Paris Saint-Germain e Aston Villa, que achava que saía menos de 3 gols, e saíram 5. Vejam só vocês como são as coisas. Gente, olha o tamanho da montanha do Real Madrid para se classificar contra o Arsenal. Eu vou trazer os dados aqui de gols para cá e para lá. E fica sempre aquela pergunta para vocês. Vocês têm dado em casa? Olha só, gente. Real Madrid vem de 5 vitórias e 5 derrotas nos últimos 10 jogos. O time tem uma média de gols pior nessa temporada do que na última. 2,26 nessa temporada contra 2,35 gols marcados na última temporada. Isso aqui é muito curioso. Como você contrata um grande atacante como é o Mbappé, o cara dá certo, porque ele é o artilheiro do time, tem 33 gols, acho que o Vinícius tem 20, ele tem 13 gols a mais do que o segundo, e ainda assim piora o time. Não é que o Mbappé está piorando o Real Madrid, mas o Real Madrid com o Mbappé e sem o Toni Kroos é pior essa temporada em relação à temporada passada, porque gera desequilíbrio. Simplesmente você ter bons atacantes, você ter um atacante melhor ainda do que você tinha na temporada passada, porque tinha Rodrigo, Vinícius e depois era o Rossello entrando por ali, mas o desequilíbrio que causa no time faz o time piorar. Então futebol é feito de equilíbrio, de as coisas terem que ser construídas passo a passo, da construção do meio campo, da defesa ser muito importante, e apesar de ter um atacante com mais de 30 gols na temporada, o artilheiro do time, a média de gols do Real Madrid é pior do que na temporada passada. Desde janeiro, o Real Madrid não vence por mais de 2 gols de diferença, é o que ele precisa fazer hoje para forçar pelo menos uma prorrogação. Em toda essa temporada, só venceu 3 vezes por mais de 3 gols, que daria a classificação direta. 5-1 no Salzburg, 5-1 no Deportivo Mineira, time das divisões inferiores aqui da Espanha na Copa do Rei, e um 4-0 no Osasuna. A média de gols sofridos é de 1,21, é a pior desde 2018 e 2019, que foi uma temporada completamente caótica depois da saída do Cristiano Ronaldo, 3 técnicos durante uma temporada, e antes disso, 2008 e 2009, que foi a última do Real Madrid sem o Florentino Pérez. Ou seja, é a pior defesa do Real Madrid, a segunda pior defesa do Real Madrid nos últimos 15 anos, a média de gols sofridos essa temporada. Não vai contar com Camavinga, está suspenso, tinha tomado o terceiro cartão e depois ainda foi expulso. Lunin, Carvajal, Militão e Mendy estão fora. O Ceballos já jogou alguns minutos no final de semana e vai poder voltar. O Arsenal tem uma média de gols sofridos muito boa, 0,84 por jogo. É a segunda melhor nos últimos 20 anos do Arsenal. Só é pior do que a do ano passado, que o Arsenal sofreu uma média de 0,83. Cá entre nós, está na casa centesimal, segunda casa decimal. É um desempenho igual da temporada passada. O Ben White, o Thomas Partey e o Jorginho tomaram pancadas nos últimos dias. Em teoria são dúvidas, mas o Partey e o White treinaram, né, nessa segunda-feira, na terça-feira. Não devem ser problemas, mas podem ter algum incômodo durante o jogo. Calafiori também é dúvida. Eu vi ele treinando com o elenco, não sei se viajou para Madrid, vocês desculpem, eu não conferi essa informação de ontem para hoje, porque eu fiz essa apuração aqui ontem, antes do treino. Poderia jogar o Zinchenko no meio se fosse necessário, mas o Thomas Partey parece que vai estar ok para jogar, né? Com o Rice e com o Odegaard. Os desfalques são Gabriel Magalhães, Tomiasso, o Gabriel Jesus e o Havertz. Sobre as remontadas, meu povo, o Real Madrid remontou 3 vezes uma desvantagem de 3 gols ou mais em 6 ocasiões. Em 1975, perdeu de 4-1 do Derby County e depois venceu 5-1 na partida de volta. Em 84, perdeu de 3-0 do Anderlecht e fez 6-1 na partida de volta. E no ano seguinte, 85, perdeu de 5-1 do Borussia Mönchengladbach e fez 4-0 na volta. Naquela ocasião, o gol na casa do adversário valia como critério de desempate e o Real Madrid se classificou. Nos anos 80 tinha muito espírito de Juanito. Juanito era um atacante do Real Madrid, camisa 7 do time, tem bandeira para ele hoje, no minuto 7 do Santiago Bernabéu, e olha quantas camisas 7 o Real Madrid teve, né?
Raul, Cristiano Ronaldo e grandes jogadores, hoje o Vini, e no minuto 7 se canta Ilha, 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 Juanito Maravilha, que foi o cara dos anos 80 que criou no Real Madrid essa aura das grandes viradas, de que os 90 minutos são tempo demais no Santiago Bernabéu, esse tipo de coisa. O Juanito, nessas viradas aqui contra o Anderlecht, contra o Borussia Mönchengladbach, ajudou a criar isso e é um cara reconhecido até hoje no Real Madrid. Embora foram temporadas que o Real Madrid nem ganhou Champions, nem Copa da UEFA, nem nada, mas o espírito foi criado. Olhem para vocês verem como é difícil para o Real Madrid. Primeiro por conta disso, né? O ataque está fazendo menos gols que na temporada passada. O time nessa temporada ganhou poucos jogos por mais de 3 gols. Desde janeiro não ganha por mais de 2 gols pelo menos. Mas é mais difícil ainda quando a gente olha para o Arsenal. A última vez que o Arsenal sofreu 3 gols foi em novembro de 2023. Venceu o Luton Town por 4-3. São 73 jogos desde então. Isso ele sofreu 3 gols, mas ele ganhou 4-3. A última vez que ele perdeu por 3 gols foi em maio de 2023, lá se vão quase 2 anos, 104 jogos, ele perdeu do Brighton por 3-0. Isso leva para a prorrogação e ainda pode dar Arsenal. A última vez que o Arsenal perdeu por 4 gols de diferença, que aí sim daria a vaga direta ao Real Madrid, foi em 20 de novembro de 2021. São mais de 4 anos. 180 jogos, perdeu do Liverpool por 4-0, com muitos jogadores, Ben White, Thomas Partey, Saka e Odegaard estiveram naquele jogo que o Arsenal perdeu por 4-0, a última vez que perdeu por mais de 3 gols de diferença. Em 238 oportunidades na Liga dos Campeões, houve um 3-0 na ida e em 14, 3 gols de diferença na ida, e em 14 vezes houve remontada. 5,9% das vezes houve remontada. Ou seja, é muito difícil para o Real Madrid, vai jogar contra um adversário que sabe se defender e contra-atacar. O Arsenal é bom nas transições, fez um golaço de transição, inclusive, no final de semana. Quando pegou o Manchester City um pouco mais bagunçado, fez 5-1 em transições. É um time que faz isso muito bem, é um time que sabe gastar a bola e ficar muito tempo com ela também, então o Real Madrid vai precisar de pressionar muito bem, pressionar muito ordenado, jogar muito em conjunto e ter um ritmo muito alto. E aí é fazer um gol muito cedo, ou fazer um gol no início do segundo tempo, enfim, o Real Madrid tem que entrar logo no jogo. O Real Madrid tem que ter 1-0 o quanto antes, porque o segundo gol, se sair, se o Real Madrid estiver vencendo por 1-0 e conseguir fazer o segundo gol, esse quase que chama o terceiro. Então, a parada do Real Madrid é conseguir fazer o primeiro quanto antes para poder jogar pelo segundo. Porque, para mim, o mais difícil é o primeiro. Depois do primeiro, se joga um jogo normal até o segundo. E se sair o segundo, do segundo para o terceiro, vira uma doideira. E pode acontecer qualquer coisa. Então, tem essas fases. E se o Real Madrid demora demais para fazer o primeiro e faz o primeiro aos 35 do segundo tempo, é pouco tempo demais para jogar esses outros 2 jogos. Então, se o Real Madrid faz 1-0 com 10 minutos, primeiro tempo, ele tem 80 minutos para jogar pelo segundo gol, porque eu acho que se sai um segundo gol aos 40 do segundo tempo, pode acontecer de tudo. Mas é claro que eu não estou contando que o Arsenal vai marcar, né? Assim, estou simplesmente fazendo uma conjectura do que precisa o Real Madrid. O Arsenal se mostrou muito mais time de futebol do que o Real Madrid na ida. É meio que o futebol colocou o Real Madrid no lugar dele no jogo de ida. Pelo que vem jogando o Real Madrid, o 3-0 do Arsenal colocou o Real Madrid no lugar dele. É porque o Real Madrid muitas vezes desafia o próprio futebol e coloca o futebol no lugar dele também, né? Às vezes nem precisa jogar tanto. Com isso daqui me basta para conseguir as vitórias, com esses jogadores aqui me basta para conseguir as vitórias. Então, vamos ver o que vai acontecer hoje. Eu estou bem curioso mesmo, porque o Real Madrid há muito tempo não precisa de uma remontada como essa. A última vez que ele precisou foi na temporada 11-12, ele não conseguiu. Ele tomou um 4-1 do Dortmund, com 4 gols do Lewandowski, que depois fez 2-0 no jogo de volta. Conseguiu remontadas menores, conseguiu, né, aquela contra o City, menores no sentido simplesmente numérico de gols, mas não de tamanho menor. Mas há muito tempo o Real Madrid não precisa de uma dessas. E nos últimos anos ele se especializou justamente em remontadas. E essa seria a maior de todas, de mais de 10 anos para cá, contra um adversário que se defende muito bem, que está acostumado a tomar poucos gols e que ainda sabe jogar com a bola no pé. Ontem, por exemplo, o Dortmund contra o Barcelona pegou um adversário que já tinha tomado 4 gols 3 vezes essa temporada. Outra coisa é que o Barcelona, numa vez que tomou 4, fez 5, na outra fez 4, na outra fez 2. O Arsenal não toma 3 gols. Não é nem nessa temporada e nem na última, desde 2023 que o Arsenal não toma
Na verdade, na última tomou, né? 23 e 24. Mas nessa temporada e nos últimos 1 ano e meio não toma 3 gols. Então é um time que não está acostumado a tomar a quantidade de gols que o Real Madrid precisa fazer. Dica para esse jogo, mais do que uma dica da KTO para vocês, que eu já estou dando uma dica da KTO, vai lá na KTO e aliás tem chance extra, né, para essas quartas de final de Liga dos Campeões. Se você tentar o placar correto dos jogos e não rolar, você tem o dinheiro para apostar de volta. Mas mais do que dica da KTO, eu vou dar uma dica de perfil de Instagram para vocês, João da Info. O João é um jornalista, João Henrique Marques, mora aqui em Barcelona, meu amigo, e ele faz conteúdos para dar dicas para vocês, para quem quer se divertir, né? Simplesmente isso. Mas ele explica muito bem como que funcionam as coisas, onde que tem valor, onde que não tem, para vocês entenderem um pouco mais, eu acho bem interessante mesmo. E ele falava que, por exemplo, não vale a pena jogar na remontada do Real Madrid. Porque tá pagando pouco, tá pagando cerca de 6,5. Por mais que seja uma doideira, não sei o que, 6,5, mas é melhor que o Real Madrid vence por mais de 2 gols de diferença, que tá pagando mais ou menos 5, e depois se for pra prorrogação, reinveste ali os seus 10 reaisinhos para a vitória do Real Madrid. Se você fizer isso, simplesmente somar um no outro, você vai para uma odd de 9 e vale mais a pena. Mas enfim, eu dou a dica do João da Info para vocês. Vai lá, segue o perfil dele. E é uma baita. Aqui, para eu dar a minha dica, isso que eu falei aqui dos 2 gols e meio e tal, isso é a dica do João, que ele está explicando num vídeo lá. A minha dica é menos que 3 gols no jogo. É a dica que eu dou, porque eu acho que o Arsenal não vai deixar o jogo se abrir, eu acho que o Real Madrid também não vai se abrir demais, eu acho que é um jogo para 1-1, um 2-0 para o Arsenal, um 2-1 para o Real Madrid, enfim, eu vejo mais empate nesse jogo aqui, a não ser que o Real Madrid saia como uns Vikings no final de qualquer jeito para o ataque e permitam muitas transições do Arsenal, mas eu acho que é um jogo que não vai se abrir. Tenho achado isso nas quartas de final e tenho errado, mas enfim, acho que não se abre. Inter de Milão e Bayern de Munique. Gente, são 2 eliminatórias de mata-mata na história dos confrontos e normalmente quem vence em casa a primeira perde a eliminatória. Em 89, na Copa da UEFA, o Bayern perdeu da Inter por 2-1, depois ganhou por 3-1 na Itália e se classificou, tinha perdido por 2-0 na Alemanha, ganhou por 3-1 na Itália e se classificou. Na Champions de 2011, o Bayern ganhou da Inter na Itália por 1-0 e depois perdeu na Alemanha por 3-2 e a Inter se classificou. São 10 jogos entre essas duas equipes, 5 vitórias do Bayern, 4 da Inter, 1 empate, muito equilíbrio. A Inter de Milão, em 23 jogos que fez em casa na temporada, só perdeu 1, perdeu para o Milan no campeonato italiano, 19 vitórias e 3 empates além dessa derrota para o Milan. Na Champions, 5 jogos, 5 vitórias, 11 gols marcados, 1 gol sofrido. Di Marco e Taremi estão recuperados, não estiveram na partida de ida. O Aslani estava suspenso, também volta. Do Bayern de Munique, o Coman volta, já jogou alguns minutos no final de semana contra o Borussia Dortmund. Neuer, o Upamecano, Davis, Ito e Musiala seguem fora. Fora de casa, o Bayern de Munique na temporada. 21 jogos, 13 vitórias, 4 empates e 4 derrotas. Não ganhou 8 de 21 jogos. Mais do que um terço das partidas fora de casa, o Bayern de Munique não conseguiu ganhar. Aqui eu vejo a Inter muito mais equilibrada do que o Bayern. A Inter, para mim, fez o seu grande jogo da temporada em Munique contra o Bayern, porque nos grandes jogos ela estava devendo. É um time que eu gosto de ver jogar já 2 temporadas, porque é um time muito completo. Temporada passada eu até falei mais da Inter aqui. É um time muito completo, que se defende bem, que tem muita alternativa tática. O Bastoni é um defensor brilhante, que defende muito bem como zagueiro, que tem uma saída de bola muito boa, tanto longa como conduzindo bola. Vira um lateral para o Di Marco virar ponta. Di Marco e Dumfries, o Dumfries está fora também, eu não falei aqui. Di Marco e Dumfries, ou quem jogar pela direita, se for o Darmian, dão muita amplitude para o time pelos lados, né? São eles que viram os pontas, porque Lautaro e Thuram ficam por dentro, e os 3 meias chegam muito também em segunda linha. Tem esse trio de Çalhanoğlu, Barella e Mkhitaryan, que é muito sólido, tanto para fazer o time sair jogando na defesa, como para combater, como para chegar no ataque. Eles funcionam praticamente como um blocão de meio-campistas que faz isso muito bem. O mais brilhante deles, o Barella, mas os outros 2 também com muita qualidade de marcação e de sacrifício, mas também com a bola no pé. Eu gosto muito da Inter, mas nessa temporada tinha jogado 4 vezes contra o Milan e não tinha ganhado nenhuma. 2 vezes contra a Juventus não tinha ganhado nenhuma, 2 vezes contra o Napoli não tinha jogado nenhuma. Os grandes jogos da Inter na temporada ela não tinha vencido e não tinha jogado bem.
tinha ganhado do Arsenal, eu até fiz esse jogo em Milão sem jogar bem, e contra o Leverkusen, foi um outro jogo da primeira fase de Liga dos Campeões, um pouco mais interessante da Inter, ela tinha perdido, mas mexendo muito no time e tal. Contra o Bayern jogou bastante bem, se segurou na defesa, aguentou, resistiu, quando pôde atacar, acho que atacou com qualidade, e agora jogando em casa, acho que vai se aproveitar do que o Bayern precisa das cartas, que ela pode esperar um pouco mais, mas que ela também sai com qualidade sem se expor tanto na defesa. O Bayern me parece um time que se parte mais do que a Inter, que se desconjunta mais do que a Inter, então a Inter também sabe aproveitar isso muito bem. O segundo gol na Allianz Arena é um gol que o Barella tem muita qualidade para fazer toda a jogada com o Carlos Augusto, né, que jogou muito bem o ala brasileiro. E normalmente a Inter não permite isso aos seus adversários, que o Bayern permite. Que um jogador com tanta qualidade conduza a bola com tanta facilidade, que os ataques sejam feitos da forma com que os 2 gols da Inter foram feitos, com defensores desatentos. O Bayern é mais permissivo e a Inter normalmente te penaliza se você é muito permissivo. Aqui, vitória da Inter. Tá pagando bem, eu acho que ela vence o jogo mais uma vez contra o Bayern de Munique e se classifica. São as 2 dicas que eu dou para vocês. Bom, a dica dos 2 jogos que eu dou para vocês. Irem lá na KTO se vocês forem maior de idade e se forem só para se divertir, sem fazer nenhum tipo de investimento, sem nenhum prejuízo a vocês, para jogar 10, 5 reaisinhos mesmo, é o que eu indico para vocês. Tá falado, gente, eu volto hoje à noite, no final das partidas, com análise de Real Madrid e de Arsenal e de Inter de Milão, Bayern de Munique. Um beijo para vocês, bom dia, curte aqui o vídeo, se inscreve no canal para não perder os próximos conteúdos, é só isso que eu peço. Tchau, tchau, gente.